Olá, gente. Boa tarde. Estamos começando a nossa palavra gravada, né? Como foi avisado antes do início dessa gravação, e vamos dar início a esse novo conteúdo de apresentação da disciplina. Esse aqui é o primeiro conteúdo do quarto trimestre, né? Final do ano. É um conteúdo que traz novamente a apresentação da objetividade da ciência sociológica, né? A sociologia. Então, vamos lá, que está projetado na tela. Como já está destacado para vocês, né, a sociologia é uma ciência situada dentro do conjunto das ciências humanas. Né? Para quem ainda não sabe quais são as ciências, né? E na escola é chamada de disciplinas, né? Da área chamada área de humanas também, né? História, geografia, filosofia e sociologia, né? E dá para questões humanas. Geografia ela dá também questões da natureza, né? Parte de ciência da natureza e ciência humana, social também. As outras, né? História, filosofia e sociologia, questões literalmente humanas apenas. Então, a sociologia, como a própria palavra diz também, ela é o estudo da sociedade. Né? Logia, conhecimento, estudo, né? Aquele significado em grego. E a sócio vem sociedade. Né? Sociedade, que também, essa palavra surgiu da palavra cidade. Todos os membros, né, da cidade se configuram cidadãos, por exemplo, e o que, se a gente pode chamar um coletivo, né, de pessoas vivendo numa cidade, chamamos de sociedade, né? A gente escuta chamados coletivos de animais, por exemplo, bando, cardume, matilha, etc. Se a gente pudesse classificar também como um coletivo de seres humanos vivendo em uma estrutura, né, urbana, chamada de cidade, chamamos ou chamaríamos de sociedade. E por isso que a gente vê também aquela palavra associação, né? Quando você está associado a algum grupo. E também essa palavra associação vem da mesma questão social. É uma associação, pessoas ali em comum, com um objetivo em comum, né? Em uma mesma instituição. A mesma categoria que eu falei quando tem ali os cidadãos, né? Os membros residentes de uma estrutura urbana, seria uma oficial numa cidade, se configuram como cidadãos e vivem em sociedade. A evolução de grupos humanos até formar a sociedade, ela se deu por vários fatores. O principal, esse fator, ele possibilitou vários avanços, tanto sociais como tudo que envolve a questão material, no sentido de estruturas, né? Tecnologias, foi a agricultura. Essa é uma questão que a gente vê em história também. A agricultura, ela, ela é um marco. A gente pode analisar e avaliar a sociedade humana, né? Os humanos, antes e depois da agricultura. Né? A gente pode avaliar apenas só os humanos, a sociedade vem depois. O que existia antes da agricultura? Existia grupos nômades. Nômades é que não paravam num lugar, não se fixavam muito tempo, né? Como a gente se fixa hoje. Cidades hoje é uma coisa natural, normal. Né? A gente sabe que tem pessoas, se é casos isolados, né, que você trabalha, por exemplo, em vários locais, né? E que de um lugar para outro. Mas o que a gente fala aqui é uma sociedade instalada, fixada, de forma geral, a nível global. E esses grupos nômades, eles eram caçadores e coletores. Toda a sua alimentação, né, o material necessário para a sua vestimenta, esses grupos de nômades retiravam de onde eles se fixavam. À medida que acabavam ali a matéria mais abundante, né, a caça, que é os animais, frutas e todo o material necessário,
eles simplesmente se mudavam do lugar. Se de algum tipo de construção, mesmo que rudimentar, primitiva, né? Um local que eles ficassem, aquele período ali, vamos supor, de 6 meses, ou até menos, deixava para trás. Né? Que existem sítios arqueológicos com resquícios de fogueiras, de alimentos cozidos, quando eles começaram a ser cozinhados, mas as cidades mesmo, elas têm uma justificativa para surgir na agricultura. Começaram a se cultivar o que comia, né? Primeiramente, própria prática de culturas vegetais. Trigo, milho, arroz, realmente trigo, milho. E como se fixavam, né, a partir desse momento para poder cuidar da plantação, surgem os primeiros assentamentos, né? São casas, inicialmente cabanas, depois viram casas, e criação de animais também, né? Podemos dizer que, paralelamente, não exatamente ao mesmo tempo, mas que no mesmo período, né, de milhares de anos, né? Nada que eu estou falando ocorreu de uma hora para outra, e nem um inteiro, né? Compreendam isso. Mas um período aí, de milhares de anos, houve também a criação dos animais, né? Você tem aliado a agricultura e a criação de animais, não é só mais caça. Animais, a carne, o couro, né? A lã, o leite, entre outros materiais. Tudo isso vai surgindo, uma sociedade vai sendo criada, né? Para que haja organização, surge o quê? Né? A necessidade de ter uma escrita. Vocês estudam história também, não sexto ano, depois do primeiro, a Mesopotâmia, né? Que é o berço das civilizações. É considerado hoje, um berço das primeiras civilizações, primeiras cidades. Né? E um grande artefato para considerar isso é justamente a escrita. Escrita cuneiforme. Surgimento da primeira escrita, lá dos Sumérios. Temos as primeiras cidades, né? A primeira Ur dos caldeus, que não existe mais. Então, Império Babilônico, entre entre os pioneirismos nessa região, né? Entre esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E hoje se localiza no Iraque, né? A Mesopotâmia. Ali surge a escrita vem como uma ferramenta de organização, aí que dá um pontapé inicial bem grande, aliado com a agricultura, à organização social, né? A hierarquia social. Tem também as questões comerciais, financeiras, né? Não vou entrar em detalhes porque a gente for ainda está em detalhes nessa evolução, né? Que é muito interessante esse assunto. A gente vai requerer muitas aulas, né? Mas vem a evolução econômica, né? Trocas, depois surgem moedas e a gente vê como a sociedade ela se configura hoje, né? Bem complexa no geral. A gente tem um olhar geral ali, né? A gente vê questões que comparar as primeiras sociedades, por isso que elas são categorizadas como primitivas, né? Até as primeiras sociedades de fato, né? As primeiras cidades, primeiros idiomas, primeiras escritas são primitivas, as tecnologias são primitivas, mas na época era o que tinha mais evoluído, né? No sentido de técnicas. E bem rápido na questão da tecnologia, não sei se eu já falei para vocês, em outros conteúdos, né, até de filosofia, tecnologia é toda qualquer matéria da natureza modificada para que seja usada como algo que venha a facilitar qualquer tipo de manobra humana, né? Um artefato, uma pá, um martelo. Só que hoje a gente tem como tecnologia, né, a grosso modo, coisas muito mais sofisticadas, né? Smartphones, notebooks, televisões, telas cada vez com mais altas definições, internet, entre outros tipos de tecnologias, satélites, robôs. Né? Mas isso também, por mais que tenha uma aparência muito alterada,
é tudo natureza modificada. Assim como um martelo, uma pedra lascada, natureza modificada. É uma modificação de alto nível, né? Mas é. O ser humano ele não cria, né, nada do zero, ele modifica, modificando cada vez com técnicas mais sofisticadas, enfim. Né? Então, isso foi graças à colaboração de vários fatores, no surgimento de sociedades, até chegar hoje. Né? Viver em comunidade, que você tem um acúmulo de conhecimentos, acúmulo de conhecimentos ao longo do tempo, né? E esse acúmulo, muitos deles só foi possível pelo registro, né? Registro através da escrita. Eu vi no documentário, por exemplo, que os polvos, né, os animais marinhos, eles têm em cada tentáculo deles um sistema nervoso, né, como se fosse um cérebro, cada um. E são animais extremamente inteligentes. São capazes de abrir, você dá um pote fechado, né, algum tipo de fechadura, né, e eles conseguem abrir, eles veem, olham, analisam e abrem. E qual é a diferença, já que é um animal tão inteligente? Porque não evoluía, não para uma sociedade parecida com a sociedade humana. Uma pesquisadora falou uma coisa, já foi bem direta, mas mais objetiva do que isso, inclusive. A questão dos animais, que são muito inteligentes, por exemplo, eles não compartilham conhecimento ali, né? Eles não acumulam, né? Eles não são sociedade. Eles não registram aquele conhecimento, a evolução do conhecimento, diferente da sociedade humana. Não existe existe o acúmulo, existe o compartilhamento. Né? Então, um dos segredos também para a sociedade chegar a... Segredos, não, um dos mecanismos para a sociedade chegar onde ela chegou até hoje é justamente, posso separar em duas questões, duas categorias. Registro do que fazia, do que acontecia, do que se descobria, e através do registro, aí temos uma oportunidade, né? Compartilhamento, né? Viver em comunidade, né? Você compartilhar ali conhecimento. Mais que a gente estude, pesquise sobre vários gênios, cientistas, como Albert Einstein, Isaac Newton, por mais que eles, a partir de suas concepções, trouxeram conhecimentos novos para a sociedade, mas eles partiram de algum ponto, antes já estabelecido por outras pessoas, né? Observações de pessoas no decorrer do tempo, né? Através dos registros, livros, anotações, as pesquisas. Então, todos artefatos que sofisticaram a nossa sociedade, né? Cada vez mais, né? Continua em constante mudança. Então, continuando, né, o objetivo da sociologia, depois dessa apresentação da sociedade, é estudar e classificar as formas sociais, as comunidades e os agrupamentos humanos, para estudar, para que outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resultem em melhorias na sociedade. É uma descrição bem, eu diria, superficial. Né? Vocês viram que eu fiz um link, né, na questão da sociedade e a gente vê como a gente possa aprofundar só na origem do que é sociedade. Né? Então, não seria tão raso também assim o estudo dela. Né? Então, ele fornece aqui como se fosse uma ferramenta apenas para apresentar dados, para mostrar a instituições, ONGs, né, o próprio governo, de como pode ali intervir em alguma comunidade, né, através de dados, quais são as problemáticas, entre outras coisas. Foi bem raso essa descrição dele aqui. Nesse sentido, educadores, médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, também arquitetos urbanistas, ele separa aqui, juristas, advogados, publicitários, jornalistas, economistas, enfim. Quase todos os profissionais e pesquisadores de quase todas as áreas necessitam das teorias apresentadas, né, fornecidas pela sociologia. A sociologia, ela não é a única que tem essa, digamos, essa multicolaboração entre outras disciplinas, é uma característica comum da área de humanas, por exemplo. Porque
Porque se eu classifico ali 4 ciências, né? História, geografia, filosofia e sociologia como as áreas da ciência que estuda o humano, né? Eu estudo tudo. Tudo que envolve o ser humano, né? Com objeto de estudo da própria geografia, né? Que é o espaço geográfico, né? Tudo que nele acontece. Então, eu posso estudar tanto a natureza como a questão social, como a questão humana. A história, tudo o que acontece. A filosofia, o questionamento de tudo, né? E a sociologia, o que importa para... então, chegou a tão sofisticado hoje que é a sociedade, né? Por mais que a gente mande artefatos tecnológicos para outros planetas, mas isso é produto de colaboração, né, tecnológica e científica em sociedade, né? É resultado de milhares de anos de conhecimento para chegar até uma sonda lá que está lá em Marte. Passar de forma breve o surgimento desta ciência. Falar em só uma, digamos, uma nota de página. Se fala de ciência, né? Ciências humanas, que das 4 disciplinas que eu falei, 3 são ciências, né? História, geografia e sociologia. Filosofia ela não é ciência, porque ela não tem, e eu acho que eu apresentei isso para vocês nas nossas primeiras aulas, ela não tem um objeto de estudo, né? Ela não tem algo em que fixar para analisar. Ela é um ato, né? Ela é uma ação. Né? A filosofia é um ato de questionar, de indagar, de analisar, de levantar dúvidas, né? Vamos continuar. A partir do século XV, nos anos 1400, a sociedade europeia vê-se em um turbilhão de mudanças significativas. Né? Depois do século XV, a gente tem várias revoluções. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, é uma área de turbilhão mesmo. Né? Tanto questões de novo mundo sendo descoberto, como revoluções sociais e tecnologia. Em primeiro lugar, temos o surgimento do capitalismo, em sua forma mercantilista, quando os estados recém-formados e unificados começam a traçar acordos comerciais e estabelecer novas rotas para compra e venda de produtos. Ademais, temos uma classe social que havia surgido no fim da Idade Média, né? Claro, a burguesia, e começa a fortalecer-se, sobretudo em alguns lugares da Europa, principalmente da Inglaterra. Ele fala aqui como França e Itália, mas se a gente for comparar de surgimento de destaque maior, a gente pode citar também a Inglaterra. Surgimento na França e na Itália, mas com fortalecimento na Inglaterra. Daí que dá origem à Revolução Industrial. Devido à participação no comércio mercantilista, né? Essa classe, como eu já falei, é a burguesia. Deixando claro, questão histórica, ele cita a França e a Itália, mas na Inglaterra, ela é que ganha maior força primeiro. Revolução Gloriosa, que é a ascensão da burguesia lá. Burguesia que já existia nesses 2 países. E também a burguesia, ela também ela fornece, né, os desequilíbrios para que também ocorra a Revolução Francesa. O fortalecimento da burguesia levou ao maior investimento na navegação e na descoberta de novas rotas comerciais pelos oceanos. Um novo caminho para as Índias, né, que Vasco da Gama descobriu, navegador português, que era uma nova rota para pegar diretamente ali as especiarias da Índia, né? Não depender mais do repasse, né, pela Turquia. Todo esse processo culminou na chegada e colonização dos povos europeus, em especial portugueses, espanhóis e, mais tarde, ingleses, em terras do continente americano, né, que até então eram desconhecidas pelos povos da Europa, da Ásia, da Índia e da África. Ele até faz uma descrição aqui interessante, bem universal, não puxando para o lado eurocentrista. Né? Porque ele podia dizer aqui, em vez de dizer eram até então desconhecidos pelos povos desses continentes. Muitos se referem, era até então desconhecidos pela civilização, né? Como se a única civilização, principalmente, fosse na Europa, né? Que se considerava o centro do mundo nessa época. Aqui na América existiam civilizações, né? As maiores, a gente pode citar
os incas, os astecas, os maias, verdadeiras civilizações que tinham até sistemas até mais evoluídos, né, que na Europa. O contato do homem branco com os nativos da América despertou nos europeus, detentores de uma maior tecnologia para a época, em alguns aspectos, a ideia de que eram superiores culturalmente. Né? Aí tinha essa ideia de eurocentrismo. A Europa era parâmetro para qualquer coisa, né, na visão deles. Então, que não era da Europa, não vinha, era primitivo, era inferior. Ao mesmo tempo, o europeu tinha curiosidade pela cultura e pelo mundo de vida, pelo modo de vida dos povos americanos, o que levou os primeiros exploradores das terras americanas a tentarem entender e classificar a cultura nativa. Está aí um termo que deveria ser muito mais utilizado, empregado para todos os povos que estavam aqui antes das grandes navegações, é nativos. A gente sabe aquela história, né, chama índio por causa da Índia, né? Achava que tinha chegado na Índia. Mas nunca, na verdade, isso aconteceu. Né? Sabia que tinha chegado no continente novo. Vasco da Gama nunca chegou antes aqui no Brasil a caminho das Índias. Né? E nem Pedro Álvares Cabral queria, de fato, chegar ali acessar outro caminho para chegar na Índia, né? Então, aí, quando chegou aqui, achava que era a Índia, né? Naquela história que se conta, chamou todas as pessoas daqui de índios. Né? Termo correto, melhor, né? Mais original seria, né? De fato, nativos, nativos americanos. Isso resultou em um contato extremamente etnocentrista, né? Algo, o que é etnocentrismo? É você ter uma etnia no centro. Mesma questão lá do eurocentrismo, a Europa no centro. Né? Principalmente aqueles países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Né? Eram os mais desenvolvidos na época. Pois o europeu viu o nativo como inferior. Não obstante, esse contato também serviu como base para os primeiros sinais de um conhecimento que mais tarde, para a parte do amplo conjunto de estudos que, junto à sociologia, faz parte das ciências sociais, a antropologia. A antropologia, ela estuda, né, o ser humano. Se é o estudo da tudo que o ser humano representa, a evolução dele. Né? Mais tarde, a Europa viveu outras revoluções, dessa vez mais rápidas e intensas. A Revolução Francesa, como falei anteriormente, né? E a Revolução Industrial. Na Inglaterra começaram a surgir as primeiras indústrias, né? Empreendidas por uma parte da burguesia, como falei também, que havia enriquecido muito com o comércio e com o empréstimo de dinheiro, que era proibido, né, pela Inglaterra devido à proibição da chamada usura. Né? Usura é a exploração em busca do lucro. No início do século XIX, o modo de produção industrial tomava conta de grandes centros urbanos europeus, como Londres e Paris. E finalizando essa leitura, por conta disso, houve intenso êxodo rural nesses locais, o que ocasionou uma explosão demográfica, seguida por vários problemas sociais, decorridos da falta de emprego para todos, fome, miséria, violência, condições precárias de saneamento e, consequentemente, alastramento de epidemias. A vida nos centros urbanos para a população mais pobre era caótica, mesmo para aqueles que conseguiam trabalhar nas indústrias. A vida era difícil, devido à desumana exploração de sua mão de obra por parte da burguesia, né? Depois se transforma em empresários, né? Industriais. São termos, digamos, que não é usado mais. Não se foi usado mais nos séculos seguintes, o que resultou em exaustivas jornadas de trabalho e baixa remuneração. Isso mais adiante, vocês verem em sua história, né? Que houve os grandes protestos contra essa exploração, digamos, uma revolução social menor do que as outras revoluções, como a francesa e a inglesa, mas que modificaram e trazem resultados até hoje, né? Que é a diminuição da jornada de trabalho, entre outras questões. Qualquer segurança no trabalho, né? Insalubridade, mais complexo, mas o que a gente pode ver, até o que eu li aqui, apresentei para vocês,
é que, por mais que antes dessas revoluções a sociedade já estava, já tinha evoluído muito, né? Se a gente ir lá no início, após a prática da agricultura, e fazer uma comparação aos povos nômades, né? Os povos da pré-história, que é justamente esse pré-história, ele vem antes do início da escrita, da prática da agricultura. E a gente vê que já era muito evoluída, mas ela evoluiu muito mais e conseguiu evoluir muito mais ainda, até depois desses períodos que eu estou falando aqui. Eu falei Revolução Industrial, mas é a primeira fase ainda, né? Já está na quarta. Tecnologias, biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, a internet das coisas, a própria exploração espacial. Então, oficialmente diz terceira revolução, mas início da quarta. Então, eu falo até o momento da primeira. E a gente vê essas mudanças que ocorreram depois desses momentos de grandes revoluções. A sociedade mudou muito ainda depois disso. Então, a gente pode ver depois dessa apresentação que a sociedade ela tem picos de grandes mudanças tecnológicas, sociais, urbanas. A gente viu a questão que a Revolução Industrial fez, provocou grande concentração urbana, todos os problemas que vieram depois, né, que depois foram solucionados nas décadas e séculos posteriores, e a gente percebe que ela está em constante mudança. Essa mudança não para. Eu posso citar, para finalizar a nossa aula de hoje, que um grande marco, se comparar com todos os séculos anteriores, principalmente dessa era, chamada Era Cristã, de 2000 anos. O século XX, não existe um século com maiores mudanças tecnológicas como o XX. Claro que os outros séculos podem ter mudanças, como falei, das revoluções. O século XX é de grandes mudanças, tanto social quanto tecnológica. As grandes coisas das grandes revoluções continuaram, né? A indústria continuou a evoluir, as questões sociais continuaram a evoluir. Não foi o século de partidas dessas revoluções, mas de grande evolução. Então, a palavra que fica no final da nossa aula é evolução social. Né? Ela está sempre evoluindo a sociedade. E nunca parará, né? Porque a tecnologia, aliada às demandas sociais, vai modificando. Uma modifica ela mesma e que modifica no conjunto. Então, eu agradeço os que estão assistindo essa aula, né? Agradeço a presença de todos e tenham um excelente final de semana. Até mais, gente.